tenho certeza que esses 3 dias, tanto para mim quanto para cada um de vocês, é um verdadeiro encontro com Deus. É um encontro. Foram dias marcados para a gente estar se encontrando com Deus aqui. Para a gente receber o melhor do Senhor. Nós vamos receber o melhor do Senhor. Nós temos que crer que Deus vai fazer algo assim que vai mudar muita coisa na nossa vida. Vai ser um divisor de águas na nossa vida. E Deus falou comigo nessa tarde. Pega a tua botija, leva lá, que hoje ela vai se encher. Eu até compartilhei com uma amiga. Vamos lá, vamos encher a nossa botija. 2 Reis 4, onde fala que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Do 1 ao 4. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Amém? Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão apenas uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite. Em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Você trouxe tua botija para encher? Porque hoje ela vai encher, ela vai derramar. Então, assim, nós temos que estar preparados para receber o melhor do Senhor. Porque o que Ele preparou esses 3 dias é um encontro com Ele. O que Ele vai fazer na minha vida, na vida de vocês, vai mudar muita coisa. É um tempo de renovo para a nossa igreja, é um tempo de renovo na nossa vida, é um tempo de renovo na vida espiritual nossa. Nós temos que aprender, porque a hora que a gente aprender do Senhor, nós vamos aprender e vamos colocar em prática. Nós vamos multiplicar isso na vida das pessoas. Assim como a gente multiplica na nossa, a gente quer, nós temos que começar daí a derramar o azeite da botija. Para multiplicar isso. Nós temos que levar para as pessoas aquilo que de melhor a gente recebe do Senhor. Porque nós temos a tendência de fazer o quê? Às vezes a gente não leva o melhor nosso para as pessoas. Nós temos que aprender que nós temos que levar sempre o melhor. Palavra positiva, palavra que abençoa, palavra que edifica as casas. Palavra que as pessoas conheçam quem realmente Jesus é. Amém? Vamos falar com Ele então agora, vamos fazer uma oração. Vamos conversar com o nosso Jesus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Por todas as tuas misericórdias, Senhor, por todo o teu derramar sobre nós, Senhor. Obrigado que o Senhor marcou esse encontro conosco, Senhor. Cada um que está aqui não foi convite nosso, Senhor. Nós somos só um canal, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que eles ouviram. E eles estão aqui, Senhor. Que cada um hoje fique cativo no que vai aprender, que não fique com a mente dispersa, Senhor. Nós repreendemos isso, Pai, no teu meio. Que aqui, agora, neste momento, é o teu Santo Espírito que está movendo em nosso meio, Senhor. E muita coisa vai acontecer. Esses 3 dias são bênção na nossa vida. Oh, Pai querido, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor derrama, Senhor. O Senhor quer encher cada um aqui. O Senhor quer usar cada um. E nós temos que estar disposto, o nosso coração tem que estar aberto, a nossa mente aberta para receber de Deus. E aquilo que não é do Senhor, nós repreendemos, nós não aceitamos. Nós estamos aqui para aceitar o que é teu, Senhor. Aquilo que vem do céu para a nossa vida, Senhor Deus. Aquilo que é para nos tirar da onde a gente está e levar em altos lugares, Senhor. Próximo a Ti, próximo ao Teu coração, Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa, Senhor. Amém? Pastor Ribamar. Glórias a Deus, graça e paz. Amém. Podem se assentar, amados, um pouquinho. Fiquei muito feliz do que eu ouvi, entre tantas maravilhas que a pastora Silvana falou ali na oração. Ela falou de algo que mexe sempre comigo. Entendermos de fato quem Jesus é para nós. Muitas pessoas, mesmo se dizendo cristãs, sofrem, às vezes padecem, por não terem uma autêntica identidade.
por não reconhecerem quem realmente Jesus é na vida delas. Eu lembro daquela passagem quando Jesus enviou seus discípulos e eles, no retorno, foram interrogados por Jesus. E ele disse assim: vem cá, vamos conversar um pouco. Eu fico imaginando assim a conversa. Sentem aí. O que o povo tem falado aí a meu respeito? E eu imagino que eles ficaram afoitos, querendo contar mas o qual queria contar primeiro o que tinha ouvido das pessoas a respeito de Jesus. Uns diziam que era João Batista, outros diziam que era um dos profetas que tinha ressuscitado, etc. e tal. E quando eles estavam naquela euforia, naquela empolgação de querer contar o que os outros diziam, Jesus de súbito pergunta para eles: e para vocês, quem eu sou? Cessou a conversa por um tempo. Depois de alguns minutos, o Pedro, mais ousadamente, diz: o Senhor é o Filho de Deus. Mas para essa resposta não teve empurra e deixa que eu falo primeiro. Teve um que falou. E às vezes nós sofremos com situação assim. Quando o sapato aperta, quando a situação é bem delicada, às vezes a gente fica, parece que diminuindo o poder de Deus, achando que o nosso caso ele não vai conseguir resolver. Diz que um pai estava andando com o filho, contei há poucos dias essa história, vou repetir, nem todos estavam aqui. O pai andando com o filhinho pela mão, e passou um avião lá no alto, sabe? Quem mora longe de aeroporto vê o avião, vê desse tamanho, do tamanho desse microfone, branquinho geralmente, lá no alto. E o menino perguntou assim para o pai: pai, é um avião aquilo lá? É um avião. Aí andaram mais um pouco, o menino perguntou: pai, qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus? Teu filho já perguntou para você qual o tamanho de Deus ou não? Você já se perguntou? Aí o pai falou: olha o avião lá, olha o avião. Que tamanho que o avião é? O menino falou: é desse tamanho, sim. Aí ele botou o menino no carro e foi para o aeroporto. Chegaram lá: vamos olhar os aviões? O menino falou: meu Deus, pai, o tamanho daquele? Ele falou: é do mesmo tamanho do outro. Não, pai, aquele era desse tamanhinho. Não, é do mesmo tamanho, meu filho. A única diferença é a distância. E agora eu vou te falar o tamanho de Deus. O tamanho de Deus depende da distância que nós estamos dele. Quanto mais longe de Deus você está, você vai achando que Deus não é capaz de te ajudar, de te atender, de te abençoar. Quanto mais próximo dele você estiver, mais você vai sentindo o tamanho da grandeza do Senhor. E nesse contexto de quem é Jesus para você, quem é Ele para mim, eu quero desafiá-los a cantar comigo assim. Vamos cantar a capela mesmo, sem instrumento, sem nada. Tomara que você possa fazer desse velho cântico uma oração para o Senhor esta noite. Põe tua mão no coração. Jesus Cristo é tudo para mim. Jesus Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Mais forte, povo de Deus.
Jesus Cristo é tudo para mim. Jesus Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Já encontrei maridos chorando como criança, porque um dia fizeram da esposa o seu tudo. Já encontrei mulheres chorando desesperadamente, porque um dia fizeram de um homem o seu tudo. Já encontrei muita gente chorando porque um dia fizeram do seu emprego, da sua empresa, do seu dinheiro, o seu tudo. E um dia acabou. Já fizeram da sua beleza o seu tudo, da força do braço, do intelecto. E um dia virou tudo decepção. Mas nunca encontrei, e creio que jamais encontrarei, alguém decepcionado por ter feito do Senhor Jesus o seu tudo. Jamais encontrarei. Então, quem é Jesus para você? Aleluia. Me ajude nessa indagação. Não deixe eu fazer sozinho. Faça você também. Olhe para a pessoa que está do teu lado, mas não pergunte com a boca, com os lábios. Pergunte com o teu olhar. Quem é Jesus para você? Só com o olhar. Olhe dentro dos olhos. Se você percebeu a resposta positiva, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Oh, maravilhas. Então vamos continuar louvando ao Senhor, porque o pastor Marcos já está aí para ministrar aos nossos corações, trazer mais um belo e glorioso presente de Deus às nossas vidas. Pastor Marco Antônio, vem para cá, por favor. Eu quero fazer uma coisa que nós não temos feito já há algum tempo na igreja. Sabe que há um bom tempo nós aproveitamos bem a época da crise, todo mundo falando de crise, o Brasil falando de crise, o mundo falando de crise. Nós paramos de fazer o momento dos dízimos e ofertas. De chamar as pessoas, traga teu dízimo, venha, traga a oferta. A gente parou, deixou no mover de Deus e no compromisso de cada um. Porque quem sustenta a obra é o Senhor, né? Então a gente não tem feito já há um tempo, mas eu estou maravilhado porque este servo de Deus se dispôs a vir nos abençoar, e ele vem lá do São Brás, como é que é? São Brás. Vem pelo contorno, não sei para onde que ele vem, mas enfim, vem de longe. Quanto vocês acham que ele pediu para vir 3 noites consecutivas aqui nos abençoar? Foi muito mais do que vocês imaginaram. Ele não exigiu nenhum centavo. Mas eu creio que é um compromisso nosso, de povo de Deus, de não deixarmos você sair daqui de mãos abanando. Então eu quero desafiá-los. Hoje, quem pode hoje, quem não pode. A palavra de Deus diz que a gente não deve deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Mas quem pode hoje, oferta hoje, quem não pode hoje, pode ofertar amanhã. Mas eu quero convidá-los a fazermos uma oferta de fé. Se não for de fé também, só oferta de fé. Porque a oferta de fé chega ao trono de Deus. E agora fique em pé e vamos orar, abençoando o homem de Deus, que eu creio que ele está cheio da unção do Senhor. O que Deus tem a nos dizer essa noite já colocou na mente, já colocou no coração do pastor Marco Antônio. Agora nós queremos pedir a graça de Deus para que não haja nenhuma interferência,
que possa fluir segundo os propósitos do Senhor. Toda a mensagem, tudo aquilo que Deus quer tratar com cada um de nós esta noite. E que Ele não se preocupe com o tempo, porque o tempo é de Deus. E Deus está presente. E bem-aventurados aqueles que encontram em suas vidas tempo para o Rei dos Reis, tempo para o Deus da vida. Que Deus abençoe a cada um de nós. Deus abençoe os nossos visitantes, aqueles que estão hoje aqui pela primeira vez, ou pela segunda ou terceira vez. Deus abençoe aqueles que são os companheiros de caminhada do dia a dia, do ombro a ombro, do passo a passo, dos risos e lágrimas. Obrigado, Deus, pela tua igreja. Obrigado pela tua presença. Amém, Jesus. Podem assentar. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Amém? Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Ontem nós trabalhamos um pouco sobre as heranças espirituais. Quantos de vocês estavam aqui ontem? Obrigado. Quantos estão vindo só hoje? Eu só cheguei hoje. Alguns. Então ontem nós trabalhamos heranças espirituais e procuramos mostrar como a nossa família, os efeitos das escolhas da nossa família se desdobram na nossa vida. E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Foi o que tratamos ontem, as heranças que recebemos. Por isso o título da mensagem de ontem foi Heranças do Passado. E aí vimos ontem que a perspectiva bíblica não é individualista, ela é sistêmica, ela é de corpo. Também aprendemos ontem que aquilo que um membro da nossa família faz afeta os outros, todos, espiritualmente falando. Vimos os textos que mostram isso. Ontem também vimos a identidade que recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que deixamos de ser homens naturais e nos tornamos homens e mulheres espirituais. O que isso implica? O que é isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, todo o tempo e todo o estudo foi feito com base nas Escrituras. Hoje não é diferente. Tudo é com base nas Escrituras, para não corrermos o risco de entrarmos nos achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo, ouvi dizer isso, ouvi dizer aquilo. É melhor ficarmos com a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos? Então é a Bíblia. Então nós vamos entender hoje como essas alianças se desdobram, as heranças se desdobram em alianças. Heranças que geram ou podem gerar alianças. E vamos ver que o nosso Deus é um Deus que se relaciona por meio de alianças. Aí eu separei aqui, pode passar? Eu separei alguns textos e nós vamos ver aí o que a Bíblia fala sobre as alianças. Então, heranças geram alianças. Deuteronômio 32:17 diz assim: sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Êxodo 23, 32 e 33 diz: não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isto te será por cilada. Então Deus está aqui advertindo o povo no Antigo Testamento para que não façam alianças com outros deuses. Porque se fizerem essas alianças, isso será por armadilha, por cilada, prenderá, impossibilitará
pode engessar, amarrar, impedir. Então Deus adverte, não faça. E precisamos ver que tipos de alianças podem ser feitas por causa das heranças. Pode passar mais um? Então essas são algumas formas que nós temos de fazer uma aliança. Isso também tem a ver, todas essas formas de contrair uma aliança espiritual que está aqui, são bíblicas, estão nas Escrituras. E lá está escrito que se sacrificar qualquer coisa aos deuses, e entenda-se na Bíblia, deuses com letra minúscula, demônios, mesma coisa. Então, se sacrificar alguma coisa, fez uma aliança. Então, quando você vê essas pessoas que vão no terreiro de Umbanda, Candomblé, e vai lá e sacrifica um animal, faz algum tipo de oferenda, naquele momento elas estão contraindo uma aliança. Com quem? Com os demônios. E o que isso vai acontecer com a pessoa? Aonde isso vai levar? Nós vamos ver. Adorando, fazendo imagens de escultura, isso é mais comum para nós, aqui acho que para a maioria, porque muitos de nós vieram de lares católicos. E no lar católico tem fatalmente imagens, não é verdade? E essas imagens de escultura, segundo a Bíblia, é uma forma de fazer uma aliança que Deus não queria que fizesse. E isso trará também consequências. Hoje eu vou abordar um pouco este assunto. Também prestando culto, proferindo o nome desses deuses e demônios, que inclusive hoje estão em algumas músicas que os jovens ouvem, os nomes dos demônios, e ficam proferindo, invocando, chamando, louvando. Está fazendo uma aliança. Olha como é sério. Inclinando-se, comendo comida consagrada aos deuses do demônio. Foi lá no centro espírita para entrar, teve que tomar uma água lá que eles dão. Não tem isso? Bebeu aquela água, fez uma aliança? Ah, fez. Fez sim. Fez uma aliança. Então é muito fácil. Às vezes nós pensamos, não, pastor, não tem nada de aliança com demônios na minha vida. Meus irmãos, é tão fácil fazer uma aliança, e essas alianças são feitas muitas vezes por ignorância, porque não sabíamos, não conhecíamos, e então fizemos. Por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertação é o conhecimento da verdade, é o conhecimento das Escrituras. Proferindo, inclinando-se, comendo, tomando, ouvindo, jurando, clamando, se apegando, queimando incenso, oferecendo alimentos, louvando, olhando com admiração, estão ali as referências. Alianças espirituais. Então aqui nós vamos ver que as alianças precisam ser discernidas. E uma vez que eu entendi que tem alianças espirituais na minha vida que não são da parte de Deus, o que preciso fazer? Renunciar a essas alianças, pedir perdão a Deus, desligar o efeito da aliança. Porque nós vamos entender hoje que nós que temos aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, aliança com o sangue de Jesus, esta aliança é a aliança mais poderosa que existe. O sangue de Jesus é a aliança mais forte que existe no mundo espiritual. E pelo poder desta aliança, todas as outras alianças são desfeitas, perdem o efeito. Porque a Bíblia diz que foi para isso que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou, para desfazer e para destruir as obras do diabo, torná-las sem efeito. Tudo aquilo que vimos é tornado sem efeito, mediante a confissão e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, que nos perdoa de todo pecado e nos purifica de toda injustiça. Amém? Então, não é para ter medo das alianças, é para pedir perdão, renunciar a essas alianças e clamar pelo sangue de Jesus. Amém? O que o diabo não quer?
O diabo não quer que você saiba, quer que fique no escuro, quer que você permaneça na ignorância, porque se você permanecer na ignorância, você vai confessar? Não vai. Vai renunciar? Claro que não, porque para você estava tudo bem, você não sabia. Mas a partir do momento que você conhece, você se posiciona, e quando você se posiciona, você resolve. Pode passar. Deus se relaciona através de alianças. Olha só, Deus em aliança com Noé e seus descendentes. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então Deus fez com Noé o quê? Uma aliança. Deus em aliança com Abraão e seus descendentes. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão. Deus é Deus de aliança, e a aliança de Deus se estabelece e passa de geração em geração. A aliança que Deus tem com você, Ele quer continuar com seus filhos, Ele quer continuar com seus netos, Ele deseja continuar com seus bisnetos. Deus deseja estabelecer uma aliança com você, que ela não termine, nunca, até que Jesus Cristo volte e leve toda a nossa família para o céu, para a morada com o Pai, para a plenitude, para a alegria eterna, para o gozo eterno, para a nova Jerusalém celestial. É o que Deus quer. Então nós precisamos entender o poder, a importância da aliança que temos em Cristo Jesus. Deus em aliança com você. Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Deus esteve de aliança com Noé, Deus esteve em aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó, Deus esteve em aliança com Davi, com Salomão, Deus teve aliança com eles, mas Deus também tem uma aliança com você. A mesma aliança que Ele teve lá no passado, Ele tem com você, só que agora é mais poderosa, porque é a aliança pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício perfeito, o sacerdócio perfeito. Pode passar? A aliança na Bíblia tem 3 significados diferentes. O primeiro é bara, que significa comer. Podemos estabelecer uma aliança comendo? O que você acha? Sim. Quando nós participamos da ceia, o que estamos fazendo? Estamos comendo. Comendo o corpo e bebendo o sangue. O símbolo do corpo e do sangue nós estamos ingerindo. E aquela mesa, nós estamos dizendo com Cristo que estamos com Ele. Somos um com Ele. E essa aliança se estabelece na mesa. Então a importância, inclusive, não é hoje o foco, mas a importância da mesa. Salmo 23, Deus prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. Êxodo 25, quando Deus manda construir o tabernáculo, qual é o primeiro móvel que Ele manda construir? A arca da aliança. E qual é o segundo móvel? A mesa. E sobre a mesa estavam os pães da presença, que é Jesus Cristo, símbolo de Jesus. Estava sobre a mesa. Mesa é um lugar de aliança. O que você faz à mesa é muito importante. Por isso eu sempre falo que os homens e mulheres precisam tomar cuidado hoje, quem trabalha fora, com quem está comendo e que assunto está conversando. Cuidado com as promessas que faz à mesa. Cuidado, porque mesa é lugar de aliança. Muitos casamentos já acabaram porque um homem foi comer alguma coisa com uma outra mulher do trabalho, começou a conversar e foi, separou. Promessas à mesa, alianças feitas à mesa. Então, mesa, bara, é este significado para aliança. Berit, estabelecer uma aliança por meio de juramento. Então lá estava a mulher apaixonada e disse assim para aquele rapaz: eu juro que vou ficar para sempre com você.
Mas foi naquele, 2 dias depois separou. Fez um juramento ou não fez? Ah, fez. E aí o que acontece? Que eu já vi nos atendimentos. A mulher brigou com o homem, e quando eu falo a mulher brigou com o homem, pode ser o homem brigou com a mulher, tá bom? Tanto faz. Não vou achar que eu estou aqui com preconceito com as mulheres, não é nada disso. Ou a mulher brigou com o homem brigou com a mulher, e depois que houve uma discussão, aparece lá no Facebook alguém do passado, naquele dia, escreve assim, oi. Entendeu? Aí você pergunta, pastor, isso acontece? Acontece, já atendi. E mais de uma pessoa. O homem brigou com a mulher, e aí aquela mulher que fazia anos que ele não falava, mas que ele tinha uma aliança. Naquela hora, Satanás tem o direito de usar aquela aliança iníqua, maligna, e ele vai usar. Não se engane, meus irmãos. O diabo, ele não tem pressa, ele espera. Se você não quebrar a aliança está valendo. Não, pastor, mas eu terminei o namoro. Foi cada um para um lado. Geografia não quebra aliança. Pode estar um na China e outro aqui. A distância não quebra aliança. O que quebra aliança é o sangue de Jesus. Tem que dizer, Senhor, eu quebro aquela aliança, eu desfaço essa aliança no teu nome. Eu retiro aquelas palavras. Eu desligo todo o efeito espiritual daquilo que eu disse. Porque, meus irmãos, aqui também por meio de palavras, às vezes as maldições são como alianças, que precisam ser quebradas e desligadas quando você amaldiçoa alguém. Principalmente se é pai, se é mãe, que tem autoridade, se é pastor, professor, líder. Então tem que entender isso. E a última forma de aliança, que é um grilhão, um vínculo, uma algema. Como que é essa aqui? Essa é a mais forte. Como que ela se dá? Aqui nós podemos, por exemplo, dar um exemplo da aliança sexual. A aliança sexual é como uma algema. A aliança sexual fora do casamento é algo tão sério, porque onde é que 2 se tornam um? Na relação sexual, não é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são um? E onde que nós nos tornamos um também? Na relação sexual. Portanto, a relação sexual, ela é capaz de nos tornar semelhantes à Trindade. Onde 3 são um, nós conseguimos ser um através dessa relação. Ela é sagrada, ela é santa, ela é para ser feita do jeito certo. Mas quando ela é feita do jeito errado, então é uma aliança pecaminosa, iníqua. O corpo da mulher foi feito para celebrar essa aliança. Se você for ao médico e perguntar ao médico, doutor, para que serve o ímen? Ele vai dizer, biologicamente serve para nada. Porque ela é um selo. Ele foi feito para ser rompido. Ele foi feito para sangrar. Porque o sangue na Bíblia celebra a aliança. Quando é feito do jeito errado, celebrou uma aliança errada. E aí 2 se tornaram um contra a vontade de Deus. E isso precisa ser pedido perdão, desligado no mundo espiritual. Pastor, mas eu me converti. Amém? Mas a conversão leva a confessar pecados. Não leva? O Espírito Santo não nos convence do pecado? E aí nós confessamos o pecado. E aí você tem que confessar os pecados. Porque se você não faz isso, isso pode te prejudicar. De homens e mulheres que sonham com outros parceiros à noite, por causa de alianças que não foram rompidas. Temos que discernir isso. Por quê? Pastor, por que isso acontece? Acontece por isso. Pode passar. Então nós vamos hoje dar um enfoque um pouco maior sobre as imagens de escultura, sobre a idolatria. Quem veio de um lar
onde houve a idolatria que está aqui? Pode erguer a mão. Então, a grande maioria de nós veio de um lar onde houve idolatria. Por isso, hoje eu escolhi, das alianças que podemos falar sobre essa, para aprofundar um pouco mais e te dar entendimento. Até porque depois você vai poder ajudar muita gente depois desse estudo. Amém? Então, alianças com imagem de escultura. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobissem a prata e o ouro de que são revestidos. Isso lhe seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa. Vai vendo. Senão vocês também serão separados para a destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois está separada para a destruição. Deuteronômio 7, 25 e 26. Agora veja o Novo Testamento em 1 Coríntios 10, 19 e 20. Alianças com demônios. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Idolatria é comunhão com os demônios? É. Idolatria traz maldição de Deus? Traz. Ontem aprendemos que maldição é uma palavra bíblica e que quem amaldiçoa é Deus, não é o diabo, é Deus que faz isso. Deuteronômio 28, coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que viva. Deus amaldiçoou Caim, lembram? Caim, maldita é a terra por tua causa. Pode passar? Meus irmãos, nós precisamos entender algo muito importante hoje. Nós precisamos entender algo sobre a santidade. Isso é extremamente libertador. Santos sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. Origem hebraica, Kadash ou Kadosh, que significa sagrado, separado, consagrado. Oh, meu irmão, obrigado. Então veja só. Quando há idolatria, o que as pessoas adoram, elas chamam de quê? Ídolo, mas chamam de santo. Chamam de santo porque na mente daquela pessoa, aquela imagem representa alguém que fez alguma coisa admirável, louvável, extraordinária, e aí pediram para aquela pessoa alguma coisa e atribuem a ela um milagre, então ela é beatificada, depois ela é santificada, então se torna um santo, e aí ela recebe adoração, oração, vela, as pessoas se inclinam e as pessoas usam aquela imagem como uma mediadora entre Deus e os homens. Mais ou menos isso. O que a Bíblia diz a respeito disso? Quem é santo? Quem é, meus irmãos? Deus é santo? Deus é santo. E você? Você olha para o seu irmão aí, olha se ele tem cara de santo. Dá uma olhada aí. Você, de acordo com a Bíblia, você é o quê? Você é a imagem e semelhança de Deus? Ok. Mas você é o quê? Você é santo? Será que está certo nós dizermos que você é santo? E que você é santa? Sim ou não? Sim. Isso, meus irmãos. Nós somos santos. Creia nisso. Vamos entender um pouco melhor. Ele me comprou e me santificou com o seu sangue. Digno és porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Pode passar? Santidade não é mérito. O que é santidade? É graça. Pela graça sois salvos. Por meio da fé, não vem de vós. É dom de Deus, não por obras. Não por obras, para que ninguém se glorie,
Porque vocês são feituras de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazer toda a boa obra que Deus de antemão separou para que vocês andassem nelas. Amém? Isso é Efésios 2, de 8 a 10. Então você é santo. Mas você é santo porque você fez o quê para ser santo? O que você fez? Você só aceitou Jesus. Quem é que fez a obra? Foi você ou foi Jesus? É a obra de Deus que te santifica ou é a tua própria obra? É a obra de Deus. Então, se a obra de Deus se santifica, então você é santo. Porque a palavra santo significa separado. Você foi separado da morte para a vida, das trevas para a luz, do ódio para o amor, da desesperança para a esperança, do inferno para o céu. Você foi separado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra redentora da cruz do Calvário. Sacrifício vicário de Jesus tornou você uma pessoa santa. Então, santo é você. Santo sou eu, por causa do que Cristo fez. Tem mais, mas vou falar mais. Igreja em Corinto. Olha como é que Paulo se refere. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos. Todo mundo era santo no sentido de santinho lá na igreja de Corinto? Tinha gente que fazia coisa errada lá ou não? Os irmãos se embriagavam na ceia? Comiam tudo antes dos outros chegarem, não deixaram nada para ninguém? Meio tchuco? Isso é coisa de gente santa? Não no sentido errado da palavra, que santo é fazer tudo certo. Mas eles são santos no sentido de separados pelo sangue de Jesus. Então ainda, meus irmãos, que não façamos tudo certo o tempo todo, isso não tira de nós a santidade que Jesus Cristo nos deu. Somos santos. A mesma coisa a igreja em Éfeso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Igreja em Filipe. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. A igreja em Colosso, aos santos irmãos. Todas as igrejas, Paulo vai se referir a eles como santos. Então pronto, você já entendeu. A aliança que você tem com Jesus Cristo torna você uma pessoa santa. Portanto, a idolatria não faz sentido mais. Mas mais ainda, pode passar? É o sangue de Jesus que santifica. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus 13:12. De quanto maior o castigo cuida a vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. O sangue de Jesus nos aproxima de Deus. O sangue de Jesus nos abençoa. O sangue de Jesus nos limpa. O sangue de Jesus nos dá redenção. O sangue de Jesus nos reconcilia. O sangue de Jesus nos perdoa. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus traz a comunhão com Deus. O sangue de Jesus nos santifica, nos justifica no único Deus, nos dá a vida eterna, nos dá a vitória, abre a sepultura e abre o céu. Esse é o poder do sangue de Jesus. Amém? Então veja, benefícios do sangue. Você tem uma aliança com Deus. Esse sangue que está sobre a sua vida, o sangue de Jesus, te dá esses benefícios que estão aqui biblicamente falando. Então você tem que entender que nessa aliança que você tem com Cristo, você é santo, você é justificado, você está próximo de Deus, reconciliado, perdoado, justificado, santificado, comunhão com Deus, você tem a vida eterna, você tem tudo isso pelo benefício da aliança com Cristo. Pode passar? Atributos de Deus, porque isso é importante entender agora. Só Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O que eu vou falar para você agora vai ajudar você a ajudar outras pessoas a respeito
da idolatria. Quando uma pessoa vai diante de uma imagem, e diante daquela imagem esta pessoa faz um pedido. Mas vamos supor que essa imagem que esta pessoa faz um pedido é uma imagem conhecida, bem conhecida. E vamos supor que é o dia de cultuar aquela imagem, porque tem algumas imagens que tem dia, que é até feriado. Não tem? Tem. Naquele dia, quantas pessoas estão se dirigindo àquela imagem e fazer um pedido? Vamos pensar 1000. Podemos dizer que 1000, muito mais que isso. Mas vamos pensar 1000? 1000 é muito mais. Para aquela imagem que é dita santa e que vai ouvir o seu pedido, para ela ouvir o pedido de 50, 100 pessoas ao mesmo tempo, o que ela precisaria ter? Precisaria ter um atributo exclusivo de Deus. Mas se a onisciência é um atributo exclusivo de Deus, e é só de Deus, e aí, meus irmãos, nós precisamos entender que nós, os católicos, temos o mesmo entendimento sobre isso. Se você for fazer catequese católica, você também vai aprender que Deus é onisciente, somente Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Portanto, esse é um entendimento em comum. Agora, como vai ouvir sem ter onisciência? Como? Como vai responder sem ter onipotência? Como vai aparecer em mais de um lugar sem ter onipresença? Então, biblicamente, está destruído o argumento, qualquer argumento que diga o contrário. Biblicamente está refutado qualquer argumento que diga o contrário, porque a Bíblia sempre tem razão. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não muda, a Bíblia é a verdade. E se a Bíblia diz que esses atributos são só do Senhor, e Ele não empresta a ninguém, e não divide a sua glória com ninguém, então, essa imagem, ou a pessoa que se atribui a essa imagem, não pode ouvir. E se ela não pode ouvir, por que fazer pedidos a ela? Para onde vão essas orações? Para quem estão sendo feitas? Pode passar? Jesus Cristo, o único mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Isso é 1 Timóteo 2,5, um único mediador. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor que o sangue de Abel, Jesus. Hebreus 9,15, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode passar? A palavra comunhão é em grego koinonia. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, os criou. Precisamos entender, meus irmãos, que a idolatria tem consequências. Quais são as consequências da idolatria? Quais são as consequências dessa aliança na nossa família ou até na nossa vida? Salmo 115 diz, os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. A idolatria vai trazer cegueira? Vai. O homem conseguirá enxergar Deus com a idolatria? Não, não enxergará. Por isso Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. O homem conseguirá ouvir a voz de Deus na idolatria? Não, é a consequência dessa aliança.
não conseguirá caminhar, não conseguirá cheirar, não conseguirá nada. Ficará igual ao ídolo que adora. Portanto, meus irmãos, a idolatria leva à morte. E ela destrói as possibilidades do homem com Deus. Alianças com deuses. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixe que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha. Alianças com imagem de escultura. Já lemos esse texto e também lemos esse texto. Pode passar? Propósito do diabo: adultério espiritual, promover cegueira espiritual e provocar a ira de Deus. Pode passar? Propósito do diabo é receber adoração. Isso é um propósito maligno. Pode passar mais um. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus detesta isso. Ele detesta isso. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim, porém, com a minha resposta, espero que ele volte a ser fiel a mim como antes. Por isso digo aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Deus disse. Deus disse. Então, se você já praticou idolatria, você precisa entender o que Deus acha disso. E precisa pedir perdão a Deus por todas as orações que você fez, que não foi para Ele. Você precisa pedir perdão a Deus pelas orações que você fez para outras pessoas, por meio daquela imagem. E dizer: Senhor, me perdoe, porque não foi ao Senhor que orei. E pela misericórdia do Senhor não aconteceu o pior. Mas foi um pecado na ignorância. Mas precisa pedir perdão. Pode passar? O que a aliança com Cristo garante? Garante que eu fui justificado. Veja, eu tenho, através da aliança com Cristo, a justificação. Fui feito justo. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você tem que entender que não há condenação na sua vida. Você é santo, separado, justo, justa. Eu morri com Cristo e morri para o poder do pecado. Veja, o pecado não pode mais exercer poder sobre sua vida. Eu estou livre da condenação. Eu fui colocado em Cristo pela mão de Deus. Eu recebi o Espírito de Deus. Eu recebi a mente de Cristo. Eu fui comprado por um preço e não me pertenço mais. Eu pertenço a Deus. Pode passar? Aqui também continua: eu fui estabelecido, ungido e selado. Morri. Já não vivo mais para mim mesmo. Fui feito justo. Cristo vive em mim. Pode passar? Fui abençoado, escolhido, redimido, perdoado, ressuscitei, tenho acesso direto a Deus. Posso me aproximar de Deus com ousadia, liberdade e confiança. Pode passar? Fui liberto do domínio de Satanás, remido e perdoado, enraizado em Cristo, completo em Cristo, sepultado, ressurgi. Minha vida está escondida em Cristo. Pode passar? Um espírito de poder, de amor, de disciplina, salvo e separado. Sou irmão de Deus, posso me chegar com ousadia diante do trono de Deus. Recebi as promessas preciosas e magníficas da parte de Deus. Pode passar? Pode passar mais um? Alianças voluntárias. É aqui, meus irmãos, que eu queria chegar. Esse pano de fundo é para você entender um pouco sobre aliança, sobre a idolatria, mas entender que existem alianças voluntárias e alianças involuntárias. Alianças involuntárias, pode ser voluntária, mas pode ser involuntária, simpatia. Se você já fez isso, isso é uma aliança. Se fizeram em você, foi uma aliança involuntária. Levaram você para que fizesse uma simpatia, alguém fizesse uma simpatia em você. Então isso foi uma aliança. Mas ela foi involuntária. Mas foi. Tem que pedir perdão. Amarração, benzedeira. Isso era um costume muito comum. Levar filhos às benzedeiras. Santo de devoção, nome consagrado, promessas e votos, consagração no ventre,
consulta, pedidos e orações aos mortos. Meus irmãos, orações aos mortos. Se a pessoa está lá diante de uma imagem, fazendo uma oração, uma pessoa que já morreu, ora, se aquela pessoa já morreu, e você está fazendo uma oração, você está fazendo oração a quem? Aos mortos. É ou não é? É. E a Bíblia condena isso, oração aos mortos. Tem que pedir perdão. Porque orar para uma imagem não é somente aquilo que nós falamos, também é uma oração aos mortos. Pode passar? Fantasia sexual, sexo em grupo, incesto, adultério, fornicação, prática de estupro, abuso, sofrer o estupro, lesbianismo, bigamia, prostituição, aborto. Também consiste em alianças. Alianças iníquas, alianças perversas, alianças que Deus nunca quis que fizéssemos. Pode passar? Alianças voluntárias na área emocional, juramentos e promessas, deu e recebeu presentes. Por exemplo, eu atendi uma mulher há muito tempo, não foi a daqui de Curitiba, que ela traiu o marido com o amante deu um televisor para ela grande. E ela levou esse televisor para casa e colocou no quarto do casal para assistir televisão. Foi um presente do amante. Depois ela se arrependeu, pediu perdão a Deus, reconciliou com o marido, mas não falou da televisão. Cada vez que ela olhava para aquela televisão, de quem que ela lembrava? Era um objeto de aliança maldita. Tinha que sair. Se tem algum objeto na sua casa de uma aliança maligna, você fala, pastor, mas é um negócio que eu gosto, jogue fora. Rejeite isso. Se puder destruir, destrua. Se puder queimar, queime. Não fique com um objeto de aliança que não é de Deus na sua vida, na sua casa. Muitos de nós que vieram de lares católicos têm lá ainda um folhetinho, uma imagem que a mãe deu, uma oraçãozinha, um negócio lá que foi consagrado. Meus irmãos, tem um vínculo emocional com aquilo ou não tem? Tem, porque foi o pai, foi a mãe, foi a avó. Mas, meus irmãos, aquilo tem um vínculo espiritual. Aquilo precisa ser desfeito. Se é de ouro, então derreta, faça outra coisa. Peça perdão a Deus e põe no fogo, derreta. Mas não mantenha na sua casa um objeto de aliança espiritual maligno por causa das suas emoções. Nós já aprendemos que o crente não vive pelo que sente, o crente vive pelo que crê. Nós cremos na palavra, é a palavra que dá direção à nossa vida, não são as nossas emoções. Então isso você precisa desfazer. Fizeram refeições juntos, você guarda mágoas de alguém, pode passar. Alianças voluntárias na área da adivinhação, horóscopo, leitura de mãos, quiromancia, bola de cristal, boca de café, mapa astral, tudo isso aí. Na área da adivinhação você fez uma aliança. Se você fez uma aliança hoje, em nome de Jesus, você precisa renunciar a essa aliança. Você precisa desligar essa aliança. Você precisa dizer, Senhor Jesus, me perdoe. Porque cada vez que eu fiz uma aliança como esta, eu estava dizendo que o Senhor não era suficiente. Eu precisava de uma ajudinha. Você não precisa de ajuda. Deus é suficiente. Pode passar? Alianças voluntárias nas atividades místicas. Aromoterapia, florais, garrafada, eubiose, parapsicologia, regressão. E aí vai. Viagem astral. Não sei. É você que sabe as alianças que você já fez. E aí você precisa pedir perdão a Deus. Pode passar? Amuleto, talismã, fetiche, ou seja, qualquer objeto com o fim de te dar sorte, de te livrar de qualquer mal. Qualquer coisa que você tenha tido com esses objetos, com essa função, você estava ali contraindo uma aliança espiritual também, dizendo a Deus que Ele não é suficiente para te proteger, não é suficiente para te abençoar, para te guardar, então você precisou de um desses amuletos. E você precisa dizer a Deus, Senhor, me perdoe. Porque o Senhor é que me cuida, o Senhor é que me guarda, o Senhor é que me abençoa. Não preciso disso. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus se constitui em idolatria. Pode passar? E aqui uma oração para a gente fazer. Então, meus irmãos,
o que eu quero que a gente faça hoje? Eu quero que você, hoje, ore a Deus e pergunte para Deus, para o Espírito Santo, o que tem na sua vida, no seu passado, que veio da sua família, coisas que você fez. E nós vamos pedir ao Espírito Santo que Ele traga isso à sua mente. Porque o propósito desse culto hoje é um só. Que todas as alianças que estão na sua vida, que são diferentes da aliança do sangue de Jesus, sejam renunciadas, desligadas, desfeitas, confessadas. E que você peça perdão a Deus. Sabe por quê? Porque se não fizermos isso, meus irmãos, isso fica. E isso nos persegue. E isso nos impede. Eu tenho isso na minha família. Quantas coisas eu já sofri por causa disso. Quando a minha esposa descobriu o histórico familiar dela, nós começamos a renunciar isso. Ela foi na família dela, na mesa junto com toda a família, ela disse, gente, a gente precisa pedir perdão por causa do envolvimento da nossa família com a maçonaria. E depois que ela fez isso junto com a família dela, áreas na nossa vida que estavam com muita dificuldade, aquelas dificuldades acabaram. Aí você pode dizer assim, mas pastor, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como fica esse versículo, pastor? Por que a gente precisa confessar se a Bíblia diz que quando a gente aceita Cristo, a gente é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo? Meus irmãos, o contexto deste versículo é que Paulo está dizendo para nós não julgarmos as pessoas que estão chegando na igreja. A igreja agora está recebendo os gentios. E vem pessoas como Zaqueu, cobradores de impostos. Vem pessoas que tiveram uma vida pregressa, uma vida que não foi agradável a Deus. Quando elas chegam na igreja, o que Paulo está dizendo é: as coisas velhas já passaram, não rotule ninguém. Recebam todos como os filhos de Deus. Paulo não está dizendo nesse texto que quando você entrega a sua vida a Jesus, automaticamente, coisas que você precisaria confessar, não precisa confessar. Precisa sim. Porque Zaqueu, depois que se converte, diz para Jesus, Jesus, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Por que ele precisa fazer isso? Se ele já se converteu, quem ele prejudicou não precisa fazer mais nada. Por que ele quer devolver? Por que ele quer dar metade dos bens aos pobres agora? Porque quando Deus entra, a nossa vida muda. E a nossa vida mudando, nós entendemos quem éramos, como ofendemos a Deus, e queremos reparar isso, confessando a Deus. Esdras 9, Neemias 9 e Daniel no capítulo 9, os 3 no capítulo 9, tanto Esdras, Neemias quanto Daniel, estão confessando os pecados dos seus pais para Deus, não no lugar dos seus pais, mas o pecado dos seus pais. Daniel se inclui, Esdras se inclui, Neemias se inclui, e diz, Senhor, os nossos pais pecaram contra o Senhor. E ele dizia, eu também, perdoa, Senhor. Meus irmãos, nós não somos melhores que eles. É necessário confessar. Amém? Você entendeu isso? Então fecha os seus olhos. Quero orar por você. Senhor Jesus, bendito Espírito Santo, eu peço agora que o Senhor traga a mente dos teus filhos, Pai. Quais as alianças que estão presentes nas suas vidas, que precisam ser renunciadas. Falamos de tantas alianças aqui, mas também não falamos de muitas outras. Eu peço agora que o teu Espírito Santo traga a mente de cada filho e cada filha tua que está aqui, sobre os envolvimentos que tiveram no passado,
e que precisam hoje ser renunciados, rejeitados, que precisam hoje ser deixados ao pé da cruz do Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor agora ilumine essas mentes, que o Senhor traga tudo à luz na vida dos seus filhos. Muitos dos teus filhos têm andado em círculos em algumas áreas das suas vidas. Muitos dos teus filhos não sabiam de alianças erradas que fizeram, mas hoje tomaram conhecimento, conheceram a verdade sobre a aliança com o Senhor e o poder dessa aliança. Mas eu peço que nessa noite, Senhor, o Senhor fale com cada um deles. O Senhor traga na mente, Senhor, os envolvimentos de cada um deles. E que nessa noite os teus filhos possam confessar todas as alianças na sua vida e na sua família que desagradaram ao Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor purifique todas essas consciências de todas as obras mortas. E eu peço que os teus filhos hoje tomem um posicionamento diante do Senhor, de sair daqui livre de todas as acusações do diabo, livre, Senhor, de todos os laços e todas as armadilhas das alianças erradas, mas que saiam daqui desimpedidos, libertos, vivendo a vida abundante que o Senhor Jesus Cristo veio trazer a cada um de nós. O Senhor disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por isso eu peço essa noite, Senhor, aonde não há vida abundante na vida dos seus filhos, que isso mude hoje, nessa noite, por meio da confissão, do arrependimento, por meio da quebra, do desligamento, através da confissão ao Senhor Jesus, através da confissão por meio do Espírito Santo que nos convence do pecado. Por isso, Espírito Santo, traga agora, Senhor, a mente de cada um. Nós repreendemos todo o espírito de esquecimento nas mentes e pedimos ao Senhor que dê a ousadia aos teus filhos de se posicionarem e fazerem essa confissão essa noite. Então, meu irmão, se você lembrou de coisas que você precisa confessar ao Senhor, sobre alianças que estão na sua vida, na sua família, eu quero pedir que você deixe o seu lugar e faça essa confissão no altar do Senhor. Que você venha até o altar e diga: Senhor, eu estou desligando, eu estou confessando essas alianças que foram presentes na minha vida, na minha infância, na minha juventude, na minha família. Em nome de Jesus. Se você tem essa confissão para fazer, pode vir agora. É importante que você deixe o seu lugar e venha até a frente e faça essa oração aqui, tá bom? Pode falar com Deus, vou dar um tempinho para você falar. Isso é muito importante, meus irmãos. Eu preciso dizer que você não precisa sentir nada. Não se trata de sentimento. Se trata de atitude. Atitude diante de Deus. É uma atitude. É a confissão. Lembre que você está diante de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus bom, fiel, verdadeiro. Lembre que Ele morreu por você naquela cruz, para te dar vida e vida em abundante. Jesus, quando veio, disse: arrependam-se e crede no Evangelho. O que Jesus espera de cada um de nós é um espírito contrito, um coração quebrantado,
Ele não rejeita. Por isso, fale para Deus o que você fez, que se constituiu numa aliança que desagradou a Deus. Peça perdão a Deus e seja livre disso. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco, porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor responde às nossas orações. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos perdoa. Senhor, se não fosse a Tua presença, se não fosse o Teu sacrifício, a Tua graça e a Tua misericórdia, o que seria de nós, Senhor? O que seria de nós? Mas bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai, bendito seja o Teu nome. Espírito Santo, leva cada filho Teu a uma confissão, Senhor, a um arrependimento verdadeiro diante do Senhor, sincero diante do Senhor, a fim de que sejam livres de todas as suas opressões e prisões, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, eu queria que você olhasse aqui um pouquinho para mim. Eu quero te pedir um favor sobre amanhã. Quando nós começamos a falar sobre esse assunto, e não sei se vocês lembram, também na Bíblia está, mas aconteceu lá na igreja. Muitas pessoas começaram a trazer os seus objetos. O pastor Ribamar lembrou aqui, os objetos das alianças. Eu não citei, mas, por exemplo, livros. Qualquer livro que ensine algo diferente das Escrituras, ele é jugo desigual. A Bíblia diz, não vos associeis a um jugo desigual. Está ensinando uma doutrina que não é bíblica. Todo livro que ensine você a fazer algo que Deus não quer, ele deve ser destruído da sua vida. Porque se ele ensina você a fazer algo que Deus não quer, o que ele está fazendo na sua casa? Você entende isso? Jogos. Nossos filhos às vezes têm jogos. O que tem nesses jogos? Meus irmãos, eu atendi de madrugada, 2h30, 3 da manhã, um menino que estava deitado na cama, parecia que estava morto. Igual um morto. E aí nós oramos com ele, e ele de repente despertou, pedimos que Deus revelasse o que era, e ele foi até uma gaveta e abriu alguns jogos, mas não era só isso. Quando ele foi retirando as coisas, nós tiramos 2 sacos de lixo grande inteiro, de livros e jogos e baralhos, que não tem nada a ver com Deus. Aquele menino já estava na faculdade, ele gastou o dinheiro da faculdade que o pai dava para comprar os jogos, não ia mais na faculdade, só ficava jogando, não ia mais à igreja e tentou o suicídio. Tem muita coisa demoníaca, com uma carinha bonita, mas não tem nada a ver com Deus. Qualquer objeto que você tenha na sua casa, que é de uma aliança que não é com Deus, deve ser destruído. Se for de valor como de ouro, deve ser, então pode ser levado a ourives para que ele derreta e faça outra coisa. Mas o resto deve ser destruído. Então nós pedimos a você que veja isso. Muitas mães tiraram dos quartos das filhas também algumas bonecos e bonecas que davam medo nas crianças. Não sabemos de onde vem aquilo, mas disseram que depois que tiraram, as crianças dormiram bem. Vai entender por onde aquilo passou. A gente não sabe, mas o Espírito Santo sabe, e Ele pode revelar. Então, ore a Deus pedindo hoje, Senhor, se tem alguma coisa na minha casa que é detestável ao Senhor, eu quero purificar a minha casa. Purifique sua casa. Você já notou que tem casa de algumas pessoas que está tudo bem, de repente começa a confusão? Já viu isso? Estava tudo bem,
Às vezes você sai da igreja, tudo bem, não é assim? Sai, louva, adora, chega em casa, o que tem lá? Às vezes uma confusão. Se foi de alguma aliança que você confessou aqui, isso não vai mais acontecer, em nome de Jesus. Mas se tem alguma coisa na sua casa, então você precisa pedir ao Espírito Santo. E amanhã nós vamos destruir, como na Bíblia, está na Bíblia, que foram queimados tantos livros de magos, feiticeiros e todas as doutrinas que não eram de Deus. Então isso tem na Bíblia. Aquelas pessoas tomaram uma atitude, elas falaram: não queremos mais esse lixo. Disco, CD, enfim, quem mais? Tem mais algum? O que vier, o que Deus colocar na sua mente, pede a Deus, anda pela sua casa. Até fotografia, gente, até fotografia, que tem alguma coisa lá, você se desfaz. Se não é boa, por que está lá? Ah, pastor, mas não tem problema. Tem sim, tem sim. Limpe a sua casa, purifique a sua casa. Amém, gente? Essa palavra não é uma palavra assim, que você sai daqui falando assim, nossa, ou uma coisa atrativa. Essa é uma palavra ruim de pregar e difícil de ouvir. Mas, gente, se eu falar para alguma mulher aqui: mulheres, vocês acordam de manhã com vontade de fazer faxina? Não. Mas depois que vocês terminam a faxina e fica tudo limpinho, como é que vocês se sentem? Bem. Hoje foi um culto faxina. A gente não gosta muito, mas os efeitos dele serão muito bons na sua vida, serão muito bons na sua família. Não é aquele sermão, porque não é um sermão, é um estudo, só para te trazer essas verdades. Amém, gente? Eu fiz isso, meus irmãos, eu limpei a minha casa, e hoje eu tenho paz dentro de casa, porque eu não tinha também, mas a gente vai aprendendo. E eu tenho paz lá em casa, eu gosto de ir para casa. E você tem que gostar. O seu happy hour precisa de ser em casa. Amém, gente? Vamos orar juntos? Aquela oração lá, isso. Vamos dizer todos juntos. Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, diante dos anjos, diante dos principados, potestades e diante da Igreja de Jesus Cristo, eu reafirmo que Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei e o meu Deus, a quem eu sirvo e não sirvo a nenhum outro. Declaro assim que Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. E afirmo também que renunciei a Satanás e os seus demônios e a todas as suas obras. Peço perdão pelo pecado da idolatria. Renuncio e peço perdão por todas as simpatias que fiz ou que mandei fazer para mim ou para outras pessoas. Renuncio e peço perdão por todos os benzimentos que recebi, que fiz e levei outras pessoas a receber. Renuncio a todas as alianças feitas por meio de amuletos, patuás, talismãs, que possuí ou possuo. Peço perdão por ter acreditado que eles podiam me dar sorte ou livrar de qualquer mal. Afirmo que o Senhor é a minha proteção, minha rocha, meu escudo, meu libertador e o meu Deus. Renuncio às alianças através de atividades místicas que participei. Quebro as alianças em nome de Jesus. O Senhor é a minha cura, a minha paz. Verdadeiramente o Senhor é a ressurreição e a vida. E eu tenho vida abundante em Cristo Jesus. Tomo agora toda a armadura de Deus e me fortaleço com todo o seu poder para continuar a lutar contra as trevas, em nome de Jesus Cristo. Cubro-me com o sangue do Cordeiro, e não permito que Satanás e os seus demônios venham contra mim, nem contra a minha família, nem contra os meus bens, nem contra nada que comigo se relacione,
sob nenhuma forma de retaliação, em nome de Jesus. Estou livre dessas opressões e prisões e me encho agora do Espírito Santo pela fé, de forma a poder frutificar todo o fruto do Espírito, como sendo a expressão da presença do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Eu louvo e exalto o Senhor Jesus Cristo, agradecendo-lhe por sua grande vitória na minha vida. Toda a honra, toda a glória e todo louvor a Ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pastor. Deus abençoe, pode voltar ao seu lugar. Glórias a Deus. Eu estou feliz por aquelas pessoas que ontem se comprometeram em convidar mais alguém. E eu creio, pastor Marco, que hoje tem mais pessoas compromissadas em convidar mais alguém para amanhã. Porque a cada dia Deus faz novas coisas. Quando você falou de bonecos, eu lembrei. Nós temos o irmão Arnoldo aqui, que é jardineiro, e ele trabalhando uma ocasião numa residência. A mulher, a dona da casa, chamou ele e mostrou que a filha tinha ganhado de uma colega uma boneca. E quando a amiga deu para a filha dela a boneca, falou assim: eu trouxe um presente para você, é a tua cara. A menina abriu o pacote, sabe o que era? A embalagem da boneca era um caixão de defunto, desse tamanhinho assim. Ainda temos pessoas aqui na igreja que viram aquilo lá, porque eu mostrei. Um caixãozinho de defunto, literalmente um caixãozinho de defunto. E a boneca deitada ali dentro, com uma cara horrível, cara de morta mesmo. Como eu em inglês não sei nem dar risada, mas eu pedi ajuda do seu Google, que sabe, fomos pesquisar o que dizia, aquelas frases que tinha ali em inglês. Dizia assim: bonecas mortas, porque quanto mais morte, melhor. A amiga deu para a filha daquela mulher. Mas a mãe foi sábia, entregou para o irmão, ele trouxe na igreja, nós nos reunimos. Isso não é coisa para pegar e jogar num canto também, gente. Nós nos reunimos em oração. Olha aí, viu? Obrigado, pastor Geraldo. Nós nos reunimos em oração e repreendemos todo o mal e botamos fogo naquilo. Queimamos. Eu não vi, mas teve uma irmã que ficou assustadíssima quando o fogo começou a subir no cabelo, começou a queimar o cabelo da boneca. Ela disse que viu subir 2 chifres, que nós não sabíamos se já existia, estava escondido no cabelo. Isso não sabemos, mas a irmã viu. Então, muito bem colocado pelo pastor Marco Antônio. Gente, cuidado com os presentes que seus filhos ganham. Cuidado com aquilo que eles querem que você compre na loja. Porque poderá estar levando para dentro de casa uma tremenda maldição, uma coisa diabólica, muito satânica. Eu espero vocês amanhã. Nós esperamos vocês amanhã. E creio que o nosso Deus espera vocês amanhã novamente aqui. E se empenhem, vale a pena, tragam mais alguém. Alguém que precise ser abençoado, que queira ser abençoado. Que as ricas e eternas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre nós, nossos lares, nossas famílias, nossa vizinhança. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Livra-nos das ciladas do diabo e dá-nos forças, discernimento, sabedoria, fé e paz. Amém, Jesus.